Começando mais um Não Almoce Sozinho, as belas e elegantes instalações do Puleiro do Galo. Eu não me canso de dizer, melhor do que não almoçar sozinho é almoçar bem acompanhado. E hoje eu trouxe para minha mesa uma grande mulher, inspiradora, batalhadora, respeitadíssima na cidade e na região. E dizem que quem sai aos seus não degenera. Junto com ela, dois grandes frutos igualmente respeitados, extremamente competentes e inspiradores para muitos de nós aqui. Já deu para perceber que hoje é um almoço em família. É uma família muito unida e também muito agitada. Eu acho que eles não brigam por qualquer razão, mas fazem barulho por qualquer razão. E vivem nos dando lição. E hoje, para aprender lições de sabedoria, de perseverança, de resiliência, de sucesso, o almoço em família hoje é com a grande família Souza Gomes. Que prazer receber você, gente. Obrigado. Muito obrigada. Prazer nosso estar aqui. Eu queria começar sabendo quem são vocês, quem é o Diogo, quem é o Vitor, quem é a Norma, mas eu vou fazer diferente. Diogo, quem é a Norma Souza Gomes? Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom. Muito legal a iniciativa do programa, acompanho desde lá dos primeiros projetos e a gente, é raro conseguir juntar nós três assim para um almoço, nem a gente entre a gente consegue juntar isso. Opa, então consegui essa projeto. Mas assim, acho que para resumir, diferente do que eu falo sempre para as pessoas conhecerem, acho que a Norma para muitos, a Norminha Peron, lá de Carangola, né, que se tornou a mega Norma Souza Gomes, e não mega de tamanho, o Mauro, mas a mega de fazer as coisas acontecerem nas maiores adversidades. Então, Norma é a mãe que virou pai, é a dona de casa que virou empresária, é a mulher que virou corretora de imóveis, e é, sem dúvida, a personificação do que é a Souza Gomes hoje, por garra dela nesse meio do caminho, depois de tudo que aconteceu com a nossa família, com a perda do pai lá em 94 e tal. Então, acho que a Norma é a mãe, é pai, é empresária, é a grande vó, é a pessoa que provavelmente vai chorar nesse episódio, e é a nossa grande inspiração, sem dúvida nenhuma. Eu falo que as mulheres vão dominar o mundo. Elas já dominaram e a gente fica fazendo pouco. Sem dúvida nenhuma. Menor dúvida. São muito melhores que a gente. A gente só fica fazendo o trabalho. E Norma, quem é o Vitor Souza Gomes aí? Difícil descrever esse menino. Tem isso aí. Olha o ciúme, de irmão. Já rolou ciúme. E é uma cardápio indigesto. É uma pergunta mais indigesta, mais difícil. Eu vou começar com essa. As mães falam que não tem filho preferido. Na minha casa são 6. A minha mãe não espalha, não, mas eu sou o preferido lá de casa. Você é o primeiro ou o último? Eu sou o último. Você é sempre o primeiro ou o último. Dominei, com certeza, 6, ficaram neles. Mas tem isso, não? Não tem o filho preferido. Tem o filho que você tem mais afinidades. Mas preferido não. É igualzinho. Amor é igual, as preocupações são iguais, né? Só o ciúme é diferente. Eu tenho O ciúme Então, isso que ela falou é legal. E as afinidades, muitas vezes, assim, para umas coisas é um filho, para outras coisas é outro filho. Exatamente. Tem que ser piada, senão tem que implicar com o irmão de alguma forma. Sem dúvida alguma. Mas ele não é o preferido, é bem dividido o amor. É bem dividido. Quem é esse cara que eu preciso falar, que eu tenho algumas vezes já eu dirigindo e ouço ele falar na Rádio Cidade. Na Rádio Cidade. Aliás, hoje de manhã eu estava lá. E já parei o carro para ouvir. Assim, que competência, que clareza que você fala, assim, temas assim, às vezes difíceis, né? Eu me lembro de você falando sobre financiamento imobiliário, assim, com uma clareza, com uma comunicação muito assertiva. Com a naturalidade que ele fala, né? Como se fosse um assunto diário, né? Que ele, toda hora. Pra gente é pra gente, mas quem está ouvindo, né, a primeira vez, né? Então, o Vitor sempre foi muito
estudioso, inteligente, né? Muito cabeça muito aberta, e fez direito, que obrigatoriamente estuda muito, né? Para fazer o direito, e morou fora do Brasil também, estudando, sempre lendo, atento, de uma sensibilidade imensa, né? É bem emotivo, né? Corretíssimo no que é justo, é certo, é errado. Então tem uma integridade assim que eu sempre admirei, sabe? Não, é difícil a gente falar assim, né? Porque mãe é apaixonada pelos filhos, né? Tem orgulho, sempre vão ser os meninos. Mais Mas cara de velho que a gente já esteja, né? Mais para dizer que é, pior é isso. Exatamente. não, e a preocupação é Mas é com muita frequência essa piada. Não, mas ela não pode ser sua mãe. Não juro que é. Eu sei que não parece. ai, tá vendo? Mas eu tenho um orgulho danado de ser mãe, né? E de ter ajudado assim no crescimento dos meninos, muito presente. Eu fui mãe presente, né? Enquanto o Roberto era vivo, eu fui só mãe e dona de casa. Então eu estive presente o tempo todo, com carinho, com atenção, mais brava, pulso firme, né? Então, não chegou nisso não, mas hoje eu tenho uma consciência muito tranquila de que eu fiz o meu melhor, sabe? Pelos frutos, né, que estamos colhendo juntos, eu vejo todos os dias, falei, pô, valeu a pena isso assim, né? Valeu a pena ser brava, ser exigente, estar presente em todos os momentos. Acho que valeu a pena. Que bom. E quem é esse cara, além de ciumento? Quem é o Diogo Solveigão? O Diogo é muito sim do que as pessoas veem na rede social. Apesar de não acreditar em tudo que você vê na rede social, né, que ele costuma dizer também, mas é assim muito do que veio. É um cara extremamente dedicado ao que faz, extremamente competente. Sem dúvida, é a cara da Souza Gomes, porque já há muitos anos, pela competência e pela capacidade de inovar e colocar a gente em destaque. Porque ele, por si só, como sempre gostou de música, sempre gostou de um palco, ele é um destaque. Ele é um destaque sem dúvida, o cara que puxa, que comanda, que é líder dentro do grupo de amigos, é líder dentro da empresa, e é um grande amigo para os que têm o privilégio, como eu, além de irmãos, ser amigos. Então, um cara que eu admiro muito, apesar de, obviamente, das constantes brigas, porque é natural, entre irmãos e sócios é natural. Você fala que gostou de ter irmão, até precisa brigar. Faz parte do jogo, mas é no meio desse... Respeita, né, aquela coisa. E é no meio disso que há crescimento e há respeito mútuo, né? Eu acho que a gente conseguiu, ao longo desses anos todos, criar um mecanismo de complementariedade das competências aí dentro do mundo do trabalho, o que acabou também dando a possibilidade de a gente estar muito próximo todos os dias, então a amizade se perpetuando mais intensamente, além da parte da família, é a peça, nós somos um para o outro, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que ele pensa o mesmo. Deu ruim, é com um com o outro que a gente vai contar, e é assim que a gente vai lidar, a gente sabe que é assim. Aliás, acho que merecemos um brinde, né? Esse almoço em família aí. A gente vai com Sauvignon Blanc aqui. Delicioso aqui da Iolo. Eu sou um defensor dos vinhos nacionais. Eu gosto bem também, viu? Gosto muito. O Brasil se destacando nisso, né? Crescendo muito, né? Mas uns 10 anos para cá, 10, 15 anos, evoluiu demais em termos de tecnologia. A gente tem uma mineira, Isabel Pellegrini, chanceler, salvo engano, de Lafayette, mas foi criada aqui.
E é hoje uma das cenógrafas mais premiadas no Netflix. E aqui perto de Belmiro, nós ficamos há pouco tempo lá. Fiz a primeira colheita da uva lá, É. a primeira vindima, participei dela. Sensacional. Eu gosto muito desse universo. E Vinho está sempre rodeado de boas histórias. Né? E eu queria falar de alguma história, como você levantou aí a bola. Eu adoro marketing, adoro. E você é um sagaz marqueteiro. E eu falo que vocês estão sempre na mídia e sempre inventando moda, no melhor sentido da palavra. Assim. Algumas ações de vocês, assim, eu não sei de onde que sai assim, tamanho e criatividade, mas A maioria do vinho. Mas apoio o pequeno negócio que vocês fizeram na pandemia, a própria Beta e seus anões, né? Enfim, várias ações aí que eu lembro de você, às vezes, uma vez, e comentando, né, questionando. Às vezes algumas dão um burburinho ali, nem vão se perpetuar, nem vão adiante, mas gera todo aquele engajamento, aquele conteúdo, né? O próprio bar de drinks, né? Com os bairros, uma sacada bem bacana, os hambúrgueres também com sacadas bem interessantes. E de onde surge, além do vinho, como é que vocês... Ô Mauro, eu acho assim, o marketing aconteceu na nossa vida, né? Quando a gente era muito, muito pequeno, lá na Alfred 524 ainda, uma das soluções que eu arrumei para a gente poder ser um pouco mais produtivo foi tentar aprender sobre marketing. Né? Porque a empresa pequena, ela não tem condição de ter uma grande agência, não consegue produzir um conteúdo. Então eu comecei a mexer naquilo ali porque me incomodava muito ter que depender das pessoas para fazer uma coisa que eu não conseguia pagar na época. Né? Então isso foi acabando se desenvolvendo e foi virando... Aí a música ajudou muito, né? Porque a música tem tudo a ver com essa ligação da criatividade, do unir pessoas e tudo mais. Né? Os eventos que eu participei ajudaram muito nesse desenvolvimento da criatividade do negócio. E hoje, claro, grande parte das ações da Souza Gomes não são do Diogo, são um misto de ajuda de pessoas de fora, do Vitor, da Norma, do meu time de marketing, e muitas das coisas, Mauro, que aí talvez seja um ponto de atenção legal para quem está assistindo ou ouvindo a gente, é que essas ideias muitas vezes não acontecem no mercado imobiliário. Então a gente sempre busca muita inspiração em outros mercados, em outras coisas, nas tendências que estão acontecendo, e tentar sempre fazer muito com consistência. Porque senão você faz uma vez só, virou modinha ali, aproveita um meme do momento e tal. Quando você consegue fazer isso com consistência, muito tempo, você acaba virando referência naquilo, né? E eu falo que a criatividade, ela vai puxando a criatividade. Você vai puxando uma coisa, vai puxando a outra, e claro que tem altos e baixos. Vira e mexe, eu me pego ali, eu falo assim, cara, já falei com o Vitor algumas vezes, eu falo, cara, não tem onde inventar mais não. Agora deu. Tô cansado e tudo mais e tal. E aí você dorme e acorda com uma ideia maluca. Eu acho que a grande diferença das pessoas é acreditar mais que as suas ideias malucas podem dar certo. E geralmente são as ideias malucas que dão certo. Se der errado, fez um burburinho e engavetou. Se deu certo, vira case e vem para a mesa do almoço. Né? Então é mais ou menos isso. Mas a criatividade do Diogo realmente é admirável, né? Está sempre atento, ligado. Ele está muito ligado E a fazer a observação também. Eu acho que tem um. coisa ou isso não? Os erros, acertos ali, isso vai te... Eu acho que depois de uns anos para cá tem um ponto que vale ressaltar, que eu acho que são as parcerias que foram feitas dentro das situações de marketing. Porque muitas vezes, quando vem de fora, igual você mencionou, o hambúrguer, a drinqueria com o pessoal do Zinho e tudo mais, facilita também, e é legal porque vem algo completamente desconectado diretamente com o mercado imobiliário e com pessoas bacanas que sempre procuram o Diogo e tudo mais, e que trazem uma ideia, ou trazem, é mais de uma cabeça pensando, criando alternativa. Então essa conexão sempre funcionou muito bem para a Souza Gomes, dessas parcerias aí externas, normalmente com gente de Juiz de Fora. E um detalhe importante, cara, é que todas as collabs que a gente já fez, as parcerias, as ações de marketing malucas, por mais que sejam malucas na cabeça do consumidor, elas têm que convergir para um objetivo. Né? Então isso é muito importante. Elas têm que ter coerência com a percepção de marca que você quer levar. E tem que contar uma história. Tem que contar uma história e tem que conectar de alguma forma. Então, o tempo todo, nada mais a gente quer do que você tenha pontos de contato com a nossa marca
em momentos diferentes e divertidos principalmente, mas que façam sentido para não ser só a marca engraçadinha e que conecte com tudo que a gente quer se posicionar no mercado. E ali vocês tiveram muitas ações, uma parceria que, para mim, é um mago do storytelling, que é o Tarcísio Dalpa. Tarcísio, a gente chamou ele. O Tarcísio tinha feito a nossa primeira campanha em 2008. Então, a primeira vez que a gente contratou uma agência na vida. Eu entrei na Souza Gomes em 96, 97 ali. Em 2008, a gente contratou o Tarcísio para fazer a campanha de um lançamento, quando a gente fez a nossa primeira parceria com a GPS Construções. E aí, fizemos aquele lançamento e nada mais. Depois seguimos carreira solo ali e tal. E quando a gente foi lançar a beta, no meio da pandemia, 2020, a gente falou assim, cara, agora a gente precisa, não dá pro Diogo Marketing fazer isso sozinho, precisa de alguém muito maluco igual a gente para poder fazer junto, e vamos sentar. E na hora, Tarcísio foi a pessoa que veio à cabeça, só ele para ver ele de fora com essas ideias malucas assim igual a gente, tá. E o time todo da Sagres hoje. E foi eles que cuidaram da Beta nos primeiros anos aí de vida da Beta, e todas essas co-brands da Beta, principalmente, foram uma parceria incrível com eles, e sou muito grato a todas as doideiras deles. Eles são mais do Rio do que eu. Acho que a gente tem tanto papo aqui que vamos emendar até com os Dá uns 3 podcasts. Mas eu queria interromper um pouquinho para saber um pouquinho do começo. Como é que foi toda a dificuldade? Assim, as pessoas conhecem muito hoje o que se transformou a Souza Gomes, mas como a trajetória foi... O dia a dia lá do início, realmente pouca gente sabe, né? Como que tudo aconteceu, né? Porque foi uma mudança radical na minha vida. Você, como disse, era dona de casa. Dona de casa, mãezona, e sempre gostei. Eu adoro ser dona de casa, tá? Continuo gostando. Gosta de cozinhar? Gosto muito. E cozinha muito bem, inclusive. Tem esse lado, né? Até hoje. Isso explica o nosso tamanho. A gente só tem menos privilégio de comer, porque nem sempre ela está disponível para cozinhar, mas vale a pena conhecer. Mas é uma coisa que quase que um hobby, porque quem cozinha, né, com prazer, com amor, você sabe disso muito bem, né? Normalmente faz bem feito, né? Mas tudo começou mal, exatamente assim. Dona de casa, falecimento do Roberto, e, na verdade, quando eu fui na imobiliária a primeira vez, após a morte dele, eu fui para... O termo é assim, fui tomar pé da situação para saber o que eu ia fazer, se eu ia... Não trabalhava lá, mal entrava lá, era outra época, não. O Diogo estava com 12 anos e o Vitor com 7. Então, eu fui para ver o que eu ia fazer, se eu ia fechar, se eu ia vender. Então, na verdade, eu não fui para assumir a empresa. Até que eu vi que o tamanho que eu estava de problemas, né, gerados durante os 2 anos de doença do Roberto, idas e vindas a São Paulo, né, numa espera de um transplante de fígado. Então, eu não participava da empresa, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu fui para me posicionar e ver o que eu ia fazer, né? Até que eu vi que os problemas eram maiores do que eu pensava, né, e que eu não podia simplesmente fechar ou vender. E a coisa foi caminhando até que o dia D foi o dia que eu fiz a primeira venda. E esse foi o dia que eu falei assim, não vou fechar, não vou vender, vou levantar essa empresa. Que foi uma situação realmente que eu me descobri corretora de imóveis, sabe? E daí para frente ninguém me segurou mais, porque aí eu já tinha uma determinação de que eu ia levantar a empresa, sabe? E a minha mãe era viva, passou a morar comigo, tomar conta dos filhos, e aí eu fui só trabalhar, de segunda a segunda, sabe? Domingo, feriados, e durante um bom tempo eu consegui fazer vendas que me permitiram sanar todas as contas que estavam pendentes e ter a certeza de que eu teria sucesso nessa profissão. Logo depois, o Diogo
foi para... Um bom tempo que ela está falando que 10 anos ela trabalhou de sol a sol para pagar conta. Desse período todo que eu estou na imobiliária, realmente foram 10 anos trabalhando sábado, domingo, feriado. Eu nem vi esses meninos. A sorte é que eu tenho... Desculpa te cortar, mas tem um ponto que ela pulou aqui que eu acho que vale a pena ressaltar para quem for assistir, né? Nós estamos falando de 31 anos atrás. 31 anos atrás, para você ter uma ideia se tivesse mais uma ou duas mulheres dentro do mercado imobiliário, você conta nos dedos. Para você ter uma ideia, naquela época, né, sob a vigência de outro Código Civil, a norma não tinha CPF. Ela foi ter CPF depois do falecimento do meu pai. Então, nós estamos falando muito de outro mundo para as pessoas entenderem o tamanho da complexidade do desafio que ela foi enfrentar. Ela teve que aprender a dirigir. Teve que aprender a dirigir, que ela não dirigia, e teve que enfrentar o descrédito, né? Tá vendo? Tem que ouvir isso, né? Teve que enfrentar o... Portugal, assim, Super. E ela teve que enfrentar todo esse desafio das pessoas que não acreditaram, que deixaram a empresa, que não estiveram do lado dela, né? Como é que assumir? Nunca fez nada, nunca tinha feito nada na empresa, né? Não conhecia. Porque ela pulou direto, já estava chegando no Diogo entrando, porque pula um pedaço que é tão relevante, né? Mas é inesquecível assim, a cena do primeiro dia eu pisando na imobiliária, olhar assim na carinha das pessoas, né, que estavam lá, e tinha uma pergunta escrita, tá doido? Assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Entendeu? Porque ninguém imaginava que eu realmente ia levar a sério, assumir, trabalhar como eu trabalhei, como eu trabalho até hoje, né? E... Deram folga, não? Não, não deram. Mas sabe o que é? Agora não é parar continuar agora. Mas Deus faz tudo certinho, Mauro, porque foi uma situação, né? Foi uma situação que eu entrei meio, né? Por força mesmo da circunstância, mas que graças a Deus eu apaixonei, porque eu adoro o que eu faço. Eu trabalho até hoje como corretora de imóveis, ainda mais agora que eu tenho os dois para tomar conta de tudo, né? Então eu trabalho como corretora porque eu adoro as relações humanas, eu adoro as histórias, eu adoro quando eu consigo fazer um negócio que você fala assim, pô, isso é tudo que eu sonhava. Então, exatamente. Então eu tenho muito prazer no que eu faço, sabe? Então, assim, foi muito difícil, realmente, eu acho que não cabe, assim, numa simples explicação, igual eu estou te falando, né, da dificuldade de aprender a dirigir, de tirar a carteira. A corretora tinha que ter carro, carteira e tudo mais, né? Aprender a comandar, gente. E deu tudo certo. E logo que o Diogo foi primeiro que o Vitor para a empresa, 12 para... Mais um pouquinho. 15 anos. Saía do colégio, ia para a imobiliária para começar a aprender. Ali Foi na São João? Não. Sim. Quando eu sou de Barbacena, quando eu vim para cá, Uhum. você tem um grande fã. E cliente seu também, né, Marco Antônio, meu irmão, que foi gerente de tal há muitos anos, já comprou imóvel. Que bacana, né? A gente sempre foi na São João 212, ali, no Miolinho da São João. E logo depois da Norma sumir, a gente foi para a Rua Alfa de Parte Baixa, numa salinha comercial. Então, sumimos do mapa, literalmente, naquela época ali, quando você conheceu, depois de 2008, que a gente já foi para Floriano. Então, ali, 96 até 95, até 2008, a gente foi na São João, na Alfa de Parte Baixa. Depois de 2008 a 2015, fomos na Floriano, com Santo Antônio, e em 2015 a gente inaugurou a sede que a gente está até hoje, lá na 10 anos. Aliás, mano, a grande... Inclusive uma imobiliária. Mas você sabe que a grande sacada que me ajudou muito a ser dona de casa, administrar a casa, foi exatamente quando eu assumi que estávamos na São João ainda, foi imediatamente reduzir custos e sair daquele aluguel da Rua São João e ir para uma sala no segundo andar,
de um prédio na parte baixa da Rua Alfred. Então, eu acho que isso foi uma inspiração divina, assim, bem, vamos começar a cortar a despesa. E a primeira foi o aluguel, que realmente era alto, né, para aquele endereço, e sair dali foi uma redução boa já na despesa que eu tinha assumido, sabe? Equalizou as contas, tampando os... Diminuindo os riscos. Diminuindo os riscos. E hoje... Não, naquela época não tinha projetando crescimento. Naquela época era só sobrevivência. Era sobrevivência e pagar as contas. Nada como incentivo de 2 filhos pequenos para criar, né, mãe? 2 meninos para criar, né? Não tinha a quem recorrer, que eu tive muito apoio realmente familiar da minha mãe, dos meus irmãos, muito apoio. Mas eu não podia contar que o resto da vida eu ia ficar dependente deles, né? E eu tinha feito essa promessa para mim mesmo, né? Que eu ia levantar a empresa. Então, você quando está com garra, determinação e foco, ninguém para. Ah, com certeza, com certeza. E aí se transformaram nessa mega empresa, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E como foi isso? Consegui esse título e como é que foi essa? Hoje vocês têm gente, que eu sei disso, né? Já me relataram, que gente tem vontade de trabalhar lá. Eu consegui, o meu sonho era trabalhar lá, o está lá dentro. E como foi essa construção de ti, de se tornar esse... Eu acho que essa ideia tornar mega está ajudando a gente, né? O marketing é bom. O marketing é bom. Aliás, isso é verdade. As pessoas têm a impressão externa de que é muito maior do que realmente é, né? Não é uma empresa. Aliás, dentro de pequenas empresas, grandes negócios lá, GPTW, Great Place to Work, que é essa certificação que você mencionou, a gente compete na categoria pequenas empresas. Então, eu acho que a gente sempre gostou muito de ter um... Primeiro, a gente sempre viu o espaço que a gente trabalha como um ambiente familiar e um ambiente que a gente fica lá dentro muito tempo. A gente sempre quis melhorar esse espaço. E eu acho que as pessoas percebem isso, quem está lá dentro. Por essa visão de ter gente que está lá conosco há muito tempo também, que vem crescendo junto com a gente, esse prazer que a gente tem de hoje poder falar assim, poxa, tem lá com a gente a Aline há 17 anos, Marco há 13, 14 anos, gente que a gente viu formando, comprando o primeiro carro, comprando o primeiro imóvel e crescendo junto com a gente, traz essa ideia de que, poxa, esse lugar precisa ser prazeroso para trabalhar, precisa ser positivo. E, diferente do que se pensa, não é milagroso e muito menos é um mar de rosas, longe disso, mas sim, é pensado com carinho, entendendo, como você conhece lá a nossa sede, é um espaço extremamente confortável, que a gente preocupa o tempo de hora que a gente passa lá dentro, né? Que a gente preocupa com os anseios do time, né? Então, hoje a gente vai fazer feedback, a gente vai olhar metas para o ano seguinte, a gente quer saber qual que é o planejamento daquele colaborador, para onde que ele quer ir, por quê, né? Qual que é o sonho dele, qual que é a próxima meta. Então, essa integração, né? Buscando fazer o melhor, buscando fazer o correto para esse time. E aí surge essa ideia que é verdadeira. Né? Hoje a gente tem, graças a Deus, uma listagem grande de corretores que têm vontade de trabalhar conosco. Alguns colaboradores CLT que sim já relataram, poxa, eu tinha muita vontade de vir para cá. A gente tem colaborador que foi para Souza Gomes reduzindo o salário de onde trabalhava para poder estar conosco, porque tinha vontade, porque acreditava no projeto que a gente desenvolvia. Né? Talvez até por esse aspecto familiar, verdadeiro, que vem sendo construído ao longo dos anos, gera essa interação, né? E a gente, como a gente gosta muito de trabalhar, e realmente a gente gosta de trabalhar, e a gente gosta de inventar moda, então a gente tem os projetos internos que eu acho que a galera gosta muito Sim. também, né? E que gera conexão, porque essa coisa de vida profissional e vida pessoal, isso não existe muito na nossa cabeça. A gente só vive, né? E nessa lógica de só vive, o cara passa lá dentro 8 horas por dia, de segunda a sexta, né? Então a gente tem, então tem com plantões ao sábado, corretor muito mais, às vezes com plantões, quantas vezes o atendimento tem que se estender e por aí vai. Poxa, tem que ter a contrapartida, né? Tem que ter aquela
aquela comemoração e tornar aquele ambiente algo que te motive em outros pontos, como é o nosso projeto Corretor Corredor, para a gente poder se tornar melhor, a saúde tornar melhor, o projeto que a gente tem do Receita, Resenha e Leitura com os livros, e por aí vai. Né? As comemorações que a gente tanto gosta, né? Que a gente tanto gosta de fazer festa, viajar junto, e por aí vai. É muito legal. Então esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Cara, Algumas metas, né? sim, a gente tem Trimestralmente que e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que o Vitor faz que eu acho muito legal. Primeiro que, quando a gente fala de rede social e etc e tal, primeiro a gente faz internamente. A gente comemora todas as metas batidas internamente. Nosso almoço. Opa. Aproveitar essa breve interrupção para contar. Hoje você está almoçando aí na sua casa. Uau. O nosso não almoço sozinho, mas Exato. excelente opção aí também para o dia a dia. Aqui no Puleiro você tem boas opções. Tem os clássicos do Puleiro. Pedi um clássico, inclusive, aqui. Os clássicos aí. Eu também pedi um dos clássicos hoje aqui. E o aroma está Maravilha. convidativo. Eu há 20 anos nesse ramo de restaurantes. Conhece, né? Uma coisa que eu gosto é comer bem. É. E assim, não tem erro. Não tem Mas erro. eu também. Como gosto de cozinhar, eu também Sim. gosto de comer bem. E eu me descobri, eu sempre fui muito da operação, da gestão, Aham. menos de cozinha, manter informação, mas sempre, toda hora você precisava estar dentro. Uau. E hoje eu me descobri um cozinheiro razoável. Assim. Gosto muito de cozinhar mesmo. Tantos anos lá dentro, né? É. Assistindo. E dá um bom apetite para você que está em casa aí, isso é uma bela opção. Terça a sexta aqui nós temos o almoço executivo com estacionamento grátis, fácil. Assim, verdade. Fácil. Acesso aqui. A gente fazer propaganda aqui fica parecendo que é clichê porque a gente tá aqui, né? Mas realmente a gente é frequentador do Puleiro. Vale a pena conhecer demais, cara. É uma casa que Juiz de Fora tem bons locais para poder se conhecer. Tá aqui um deles, sem dúvida. Eu falo que Juiz de Fora, assim, eu conversei já também em outro episódio com as meninas, Carol e Camila Braga, né? O ramo de eventos também, são grandes profissionais aqui. E a nossa infraestrutura hoteleira, restaurantes aqui, assim, não deixa a desejar nenhuma grande cidade. Verdade. E Juiz de Fora é uma referência para toda a região de eventos. Sim. Sabe uma coisa interessante? Vou trazer o mercado imobiliário para a mesa aqui, né? Que é o nosso tema. As pessoas muitas vezes perguntam para a gente assim, mas Vitor, como é que pode estar vendendo tanto estúdio em Juiz de Fora? Para onde que vai esse tanto estúdio? O setor do short stay, que a gente chama aí, o Airbnb, para ficar mais fácil para o pessoal entender, né? O Airbnb tem uma ocupação muito, mas muito superior do que as pessoas imaginam. Supera a taxa média de 65%, além dos hotéis, porque o Airbnb está fora dos hotéis. Exatamente. E esse boom, Brasil, algumas regiões especificamente? Eu acho que Brasil. o Brasil funciona bem, mas as cidades que são referência para eventos e que atraem como polo, igual o Juiz de Fora, para a nossa macro-região, funcionam muito bem. Então, exatamente, um dos pontos é exatamente a quantidade de eventos que a gente tem aqui e eventos bacanas que rodam de fora. De grandes formaturas. Exatamente. Perfeito. E como está o mercado imobiliário, assim? Hoje, como é que está? Juiz de Fora, a gente sempre está vendo novos, né, lançamentos, obras. Como está hoje o mercado? A gente vive hoje uma situação econômica, né, não das mais favoráveis. E como está sendo esse reflexo no setor né, da construção civil, de locações? Como é que está? Para iniciar aí, o que a gente pode falar é que temos muitos lançamentos acontecendo. É claro que o momento atual, quando a gente fala de taxa de juros elevada, financiamento imobiliário mais caro, obviamente, isso impacta diretamente o nosso mercado. Consequência é que a gente tem uma demanda maior pela locação. Então a gente acaba tendo essa contrapartida. A locação aumenta, consequentemente o custo aumenta, e aí o investidor que tem capacidade de aquisição compra melhor o imóvel que vai estar disponibilizado para locação. O mercado também não para, porque tem muita gente, a gente brinca sempre, todo dia tem gente casando, morrendo, separando, tendo filho, e precisa fazer as suas trocas. Então, curiosamente ou não, apesar do cenário macroeconômico duvidoso, de taxa de juros alta, o ano está muito positivo. Muito positivo. Alguns perfis de imóveis com um pouco mais de dificuldade na revenda, falando mais especificamente da venda, sobretudo os imóveis de valor mais alto, porque a aquisição está mais cara por conta da taxa de juros, mas o volume de transação supera em muito a expectativa. Então está muito positivo.
e a demanda de locação absurda. A gente brinca lá que a gente não aluga mais por falta de imóvel. Esse é um cenário real atual. Então, e as pessoas se surpreendem com o que a gente fala. Eu estou surpreso. Exatamente. Mas é algo que a gente realmente vê acontecendo aqui, falando, obviamente, do que a gente conhece mais, que é Juiz de Fora. É claro que as cidades vão ter impactos diferentes dependendo de cada cenário específico local. Mas, surpreendentemente, o ano não está ruim como um todo. Alguns setores específicos dentro do mercado imobiliário sofrem mais do que outros. Mas, na média geral, falando de Souza Gomes e do mercado daqui, está bem positivo, mesmo tendo esse cenário tão inesperado, né? As pessoas também gostam muito do imóvel como... tão desafiador, exatamente. As pessoas gostam muito do imóvel como alternativa de investimento e como segurança. Continua sendo. Continua sendo. Continua sendo, sem dúvida nenhuma. Com valorizações muito boas ao longo do tempo, né? Então, eu acho que o Vitor falou, o que é importante, o que a gente vem aprendendo durante esses anos, o mercado imobiliário vive de ciclos. Então, agora o mercado está mais tendencioso para investimentos de menor porte, como os estúdios. Ele está mais tendencioso para imóveis E também mais... tem a ver um pouco com que mudou. Se a gente vem de uma família de 6 irmãos. Sim. Hoje, raramente... Quem tem 2 tem 1. Tem muito. E assim, como o mercado... Às vezes a pessoa hoje está optando mais pela compra do imóvel usado porque ele está mais competitivo. Então o mercado usado está tendo mais movimentação nesse mercado. Com isso, algumas construtoras seguraram até lançamentos para o ano que vem, esperando taxa de juros, esperando cenário econômico. Só que quando o volume que a gente vê às vezes, Mauro, que às vezes a gente tem noção assim, nosso Juiz de Fora está tendo muito lançamento. Mas, em regra geral, nossos prédios em Juiz de Fora são pequenos. E aí, quando a gente vê volume global de unidade anunciada, nós estamos falando aqui de lançamento hoje, a gente tem, aí arredondando o número para o pessoal, 1.000 unidades ofertadas na cidade. Uma cidade de 500, 600 mil habitantes, é muito pouco para o mercado primário. Então, a gente só vê que o mercado vai mudando. A gente estava muito tendencioso por 3, 4 quartos há 2 anos atrás, né? Hoje, o consumidor não está conseguindo comprar. Pós-pandemia, acho que teve essa migração muito para casa. Terreno e casa na pandemia foi uma coisa de doido, né? Então, agora o mercado de aluguel. Agora, o maior sofrimento que a gente tem é que não tem imóvel suficiente para alugar para as pessoas. Isso faz o quê? O valor do aluguel aumentar. O valor do aluguel aumentar, o investidor volta a querer investir no imóvel de aluguel. Começou a investir no imóvel de aluguel, começa a faltar imóvel para comprar, a construtora volta a lançar. Então, é um ciclo que vai, né? E a gente está vivendo ele há 45 anos. Com caixa abre financiamento, caixa fecha financiamento, o banco financia, taxa aumenta, taxa diminui, Selic aumenta. E tem um detalhe que os ciclos do mercado imobiliário, né, eles são muito longos, porque o lançamento entre decisão, lançamento, construção e entrega, nós estamos falando de ciclos de no mínimo 3 a 4 anos, entre a construtora conseguir preparar, lançar, entregar. Então, assim, às vezes, uma decisão que foi tomada lá atrás, num momento, ela está acontecendo agora. Então, isso tem que se ajustar dentro do cenário que a gente acaba vivendo hoje. Quem está muito tempo no mercado já viu de tudo, né? Já vi de tudo, é. E tem o investidor também que é conservador, né, Mauro? Principalmente as cidades aqui que rodeiam Juiz de Fora, né? São João, Cataguás, Leopoldina, Carangola, né? Que muito. Que investe para alugar, que investe para ter o imóvel ali para vir no final de semana, assim é o que o Vitor falou. Tem. Né? Que tem Juiz de Fora, como, final de semana eu vou no Puleiro. Aí vem para Juiz de Fora, para a felicidade. Exatamente. Muitos clientes da Nova são investidores que são de outras cidades também. Que compraram muito imóvel ao longo dos anos aqui com ela. Que compraram e compram ainda, porque, principalmente, assim, tem alguns que pensam a aposentadoria não vai dar para me ter o nível de vida que eu estou acostumado. Então, investe nos imóveis de locação. É muito interessante isso. Eu não tinha ideia desse cenário, dessa escassez aí de imóveis para alugar, mediante o mercado que a gente tem. E tem um detalhe que é legal, que hoje a gente escuta muito quando a gente vai falar de investimento. Taxa de juros está elevada, qualquer retorno financeiro de aplicações é muito interessante neste momento. Quem entende um pouco mais, gosta de mercado de bolsa de valores e tudo mais, vai buscar alternativas. Poxa, o imóvel não vale a pena. Olha, o que eu sei é que tem investidor de todo tipo. Para começar, aí você tem que avaliar o perfil. Outra coisa que eu tenho certeza é que os investidores
todos os gurus vão falar sobre diversificação. E outra coisa que eu tenho certeza é que, eu não vou falar que nunca vi o que é impossível, mas é bem improvável do cara que compra imóvel perder dinheiro. Ele vai ter resultado no aluguel, vai ter resultado no médio prazo com a valorização, ele tem investimento seguro, né? Nós brasileiros gostamos dessa coisa palpável, dessa segurança do imóvel, né? E, ou seja, o mercado imobiliário ele é inesgotável por conta todos esses ciclos que vão acontecendo na vida das pessoas, realmente. Né? E fora ainda o sonho da casa própria. Eu acho que nós três somos esse exemplo disso, né? Você acabou de construir, eu comprei apartamento para montar do meu jeito, a mãe mudou agora também. A gente ainda tem esse sonho do brasileiro de Ainda é muito querer a casa própria, de montar do nosso jeito. Eu vejo ações. Vou citar o exemplo da minha sobrinha, que mora em São Paulo, tem um apartamento dela lá, casada recentemente, mas nunca foi muito um foco. O negócio dela é viajar. Conheço muitos países, carro, não tem tanta preocupação no teu carro. Apesar de ter, também não é. Isso vem mudando com novas gerações, senão os investidores continuam sendo pessoas mais antigas e que têm aquele ditado, né, que compra terra, uma hora não erra. Ou não, isso vocês sentem que é esse público que está chegando agora, que eu vejo uma mudança substancial dessa geração. Vários sentidos, né? Nesse caso especificamente, também vocês sentem isso ou não? Já tem essa... Eu acho que tem mudanças, mas eu ainda acho que, primeiro, a casa própria, a principal moradia, ainda vai ser desejo. Né? A gente vê os grandes aí, os gurus que falam de investimento, etc. e tal, e eu concordo com o Vitor na questão de diversificar e tudo mais, mas pergunta se todos eles não têm a casa própria. Né? Então, essa coisa do construir do meu jeito, do montar do meu jeito, de ter essa tranquilidade, a segurança para minha família, né, e tal, eu acho que ainda é muito coisa. O que muda é o tamanho das famílias, como você falou, dos 6 irmãos. Então, a casa própria do meu filho, daqui a 10, 15 anos, talvez não vai ser um apartamento de 3 quartos, vai ser um estúdio. Né? Ele ter mais tempo para viajar, mas ele quer ter para onde voltar. Sabe o que eu acho que vai mudar? Que muda, e realmente muda, talvez o momento. Porque enquanto na geração da minha mãe e do meu pai, eles foram ter imóvel próprio com 20 e poucos anos, né? Sim. E eu e o Diogo, a gente já vai ter a casa própria, o Diogo já foi casar bem mais tarde do que casou meu pai e minha mãe, e eu ainda mais tarde do que o Diogo, que claramente sou mais novo que ele. Né? Então, talvez esse time que vai mudar um pouco dessa aquisição dessa nova geração. Claro que vão ter pessoas que vão para os imóveis menores. A gente vê uma característica interessante, que é uma preocupação muito menor com vaga de garagem do que existia recentemente, que realmente estão tirando menos carteira, realmente estão comprando menos carro, mas que vão querer esse lugar, esse canto. Eu acho que isso ainda vai continuar acontecendo durante muito tempo, sabe? Por mais que esse momento da aquisição, talvez ele vai ser dilatado. Mas é claro, os nossos principais investidores ainda são as pessoas mais velhas, que têm mais condição de aquisição e que gostam desse coisa. Vai estar mais diversificado. Mais tempo a sair de casa. Exatamente. A adolescência, a juventude hoje, né? E tem também, Malder, tem muito investidor que tem o sonho da casa na praia, do apartamento na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, a granja do fim de semana, o sítio. Então, é um círculo que uma coisa puxa a outra. E o mercado vai se adaptando. Vai se adaptando, claro. Assim, hoje, olha. quebrado. E você falou dos seus desafios aí, contando a história, no nosso cardápio indigesto agora para os dois. Com tanta mudança, né? É desafiador empreender, especialmente no Brasil. Nó. Lembro de um momento aí que você falou, não dá, não quero, cansei, ou que você falou, nossa, agora eu não gosto, ficou difícil. Nessa trajetória. Falou você que está mais há mais tempo, depois eu falo um mais atual. Ô, Mauro, empreender é muito complexo, né? As pessoas que estão de fora não têm ideia do quão difícil é você conseguir manter uma empresa de pé, manter pessoas contratadas. A história do leão por dia, antigamente, hoje é uma selva. Exatamente. Então, eu acho que, assim, talvez a maior indigestão para mim ultimamente
seja a ingratidão de pessoas que passam e não entendem o quanto você fez, o quanto você faz para manter aquele ecossistema ali e que por algum motivo não deu certo caminhar junto mais. E enquanto tá junto, é igual casamento, sabe? Enquanto tá junto é mil maravilhas, eu te amo para lá, eu te amo para cá, e depois você é a pior pessoa do mundo. Mas isso muito mais por uma briga interna de sentimento ou de ego ou de reprovação do que coisa. Então, isso para mim é o que mais me deixa indigesto, desanimado hoje em dia. E você, Victor? Concordo com o Diogo, acho que a Norma com certeza vai concordar também. Talvez a gente tenha passado recentemente certeza. por situações que deixam isso latente em nós, dessa ingratidão. Essa ingratidão aliada a um modelo de funcionamento jurídico assustador, né? E aí vou trazer um que é corriqueiro dentro do mercado, dentro dos empresários. E assim, eu estava voltando agora, né, de uma palestra falando sobre a reforma tributária e as alterações que começam agora a mudar em janeiro de 2026 para poder em 2027 estar aplicado. Um nível de complexidade. Eu não vou nem falar do custo, não vou nem entrar nesse mérito para não levantar esse bote, mas um nível de complexidade e de quantidade de alterações que tem hora que eu falo assim, nossa senhora, como é que nós vamos dar conta de aplicar tudo isso? Porque diferente do que se pensa, como eu já disse, é uma empresa pequena, mas é muito complexo. E a empresa pequena, como é a Souza Gomes, que vamos dizer assim, é um pouquinho maior do que algum, cara, é a maioria. Então isso é muito indigesto para o brasileiro, isso é muito indigesto para o empreendedor, além de um ponto que falo da cadeira aqui de advogado, o nível da insegurança jurídica de forma geral, para nós, as pessoas, quem não vive esse mundo, não consegue, você vive esse mundo, não consegue compreender o tamanho do sofrimento. Eu vejo a minha mulher, que às vezes ela não é do ramo, né? Ela é personal trainer e tudo mais. Ela às vezes me pega, eu falando, eu pensando, Vitor, mas como é que vocês conseguem viver, cara? Porque é muito complicado. Tem hora que não consegue acompanhar do que você está falando. E olha que a gente está falando de uma empresa realmente pequena. Então, assim, isso é indigesto mesmo. O cenário é muito adverso. É muito adverso. O empreendedor tem um quê de maluco? De doido. Com certeza. Eu já sou de Por isso que eu salto de paraquedas, para confirmar, entendeu? E eu acho que é por isso que me encanta tanto o empreendedorismo. Eu acho que eu tenho como diria o Ariano Suassuna, ele tem uma paixão pelos doidos. Eu tenho a mesma paixão pelos doidos. Acho que por isso essa paixão pelo empreendedorismo, pelas histórias, porque só quem vive de fato sabe o que é empreender, o que é matar vários leões por dia e no dia seguinte está com ideia nova e vamos que vamos e a vida continua. E são a garra, essa determinação, essa resiliência que faz empresas como a Souza Gomes atingirem, né, no patamar. E não dá para descansar, porque daqui a pouco vem novo desafio e não dá para parar, né? Tem que ter muito amor ao que faz a empresa, né, as histórias que trouxeram, né, a empresa até aqui. Entendeu? Boas entre a gente. Eu acho que o grande mérito da Souza Gomes hoje não somos nós três. É a gente ter processos bem definidos para o nosso negócio. É a gente estar ali. É a gente estar ali o tempo todo de suporte com o time, mas sem dúvida são eles que estão lá enquanto a gente está almoçando aqui, fazendo a Souza Gomes acontecer quando a gente não está presente. É aí que a gente vê que a gente tem uma empresa de sucesso. Quando as pessoas conseguem representar o nosso nome quando a gente não está presente na vida. Mas isso também, né, Diogo? Isso nós conquistamos isso também, porque eu já escutei vários dos nossos colaboradores elogiar, principalmente alguns que estão conosco mais recente, elogiar a nossa transparência e tudo é de verdade. Eu acho que a gente passa essa confiança que a pessoa fala, não, eu posso contar com eles. Isso é muito transparente nas nossas atitudes na imobiliária, de ter os colaboradores que estão felizes de estarem
ao nosso lado. Isso acho que é uma conquista muito bacana que a gente conseguiu nesses anos todos. Tem um negócio legal de empreendedorismo, que as pessoas, quando se debate esse tema e fala sobre isso, as pessoas acham que empreendedorismo depende de você ser empresário ou dono de uma empresa. E não. Para ser empreendedor depende de uma atitude de crescimento. E quando você cresce junto, você avança com a empresa como pessoas que estão conosco lá dentro. E aí tem uma lógica muito interessante das empresas e que quem tem essa atitude empreendedora, seja ele funcionário, ou seja os gestores que fazem toda a diferença, é olhar aquela empresa como time. A gente mudou isso há muito tempo. A gente falava muito sobre família. A gente parou muito tempo atrás e falou assim, cara, família não é isso. Isso aqui é time. Porque time faz gol pro mesmo lado. Mesmo se na saída eu for pegar e for chutar a canela dele de raiva porque ele não passou a bola para mim. Perfeita colocação. Mas o gol é pro mesmo lado. Porque enquanto eu estou em campo vestido o uniforme, a gente tem que fazer gol para esse lado. Porque se eu não fizer gol para esse lado, quem perde é o time todo. Então, essa é a lógica da coisa como um todo. E a gente brinca. É claro que tem gente que fica chateado com um monte de coisa. É claro que tem funcionário que olha atravessado por uma coisa que eu falei, que o Diogo falou, que a Norma falou, porque a gente não é tão fácil quanto parece. Então, mas quando essas pessoas que têm essa capacidade de compreender de que a gente só ganha junto, só ganha no time, é isso que faz toda a diferença, é isso que muda a atitude. E eu acho que devagar a gente vem conquistando isso com o nosso time. A gente tem tanta história para conversar que dá vontade de passar a tarde toda com vocês aqui. A gente vai finalizar agora o nosso almoço e já já a gente volta com um cafezinho. E na volta eu trago para minha mesa pessoas que eu admiro, pessoas que realmente me inspiram. Eu quero saber quem vocês trariam para a mesa de vocês. Então já já depois do cafezinho vocês contam para a gente aí quem inspira, quem vocês trariam para essa mesa. Obrigado. Até já. Finalizando esse papo maravilhoso, com um cafezinho aqui, um gelato sublime também, aqui acompanhando. Eu costumo brindar não só com vinho, mas com café. Boa, também. Com certeza. Brindar esse almoço gostoso aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Aqui. Mas antes da gente finalizar, eu queria saber quem vocês trariam para essa mesa. Vou começar aqui. Nossa. Cara, eu vou trazer alguém de Juiz de Fora. Que eu traria para a mesa Daniela Arbex. Por dois motivos. Acabou de ganhar o prêmio Jabuti e é muito bacana ver gente na nossa cidade despontando assim e sendo referência. E segundo, que a gente tem um orgulho danado, porque ela é a roteirista do nosso vídeo institucional. Então agora a gente ainda pode subir nos palcos do Brasil todo e falar assim, cara, quem fez esse vídeo aí que vocês aplaudiram agora foi a Daniela Arbex, é de Juiz de Fora. E é cliente Souza Gomes. E é cliente Souza Gomes. Que bacana. E é uma Realmente. que eu admiro demais, assim. Segundo o Jabuti dela, né? Ela é incrível. Já convidei, mas a agenda ainda não... Mas já fico... A agenda dela é puxada, né? E é realmente uma referência. Você trazendo para essa mesa, eu vou estar junto. Boa, combinado. Com certeza. E você, ó, como você traria aí para sua mesa? Nossa, é tanta gente que eu admiro. Mas vamos pensar numa mesa pequenininha, não dá para trazer muita gente. Sim, mas... Então eu vou falar uma pessoa que eu realmente sou encantada. Leandro Carnal. Sensacional. Muito bom, inspirador. Inspirador, adoro ouvi-lo falar. Há muito tempo que eu sou encantada. Já em São Paulo, né? Eu assisti ao vivo uma palestra dele e fiquei encantada. Constantemente eu vejo os programas, né, na TV. Então, eu admiro muito. É muita sabedoria. Muita sabedoria, o jeito de falar. Sou encantada. E você, quem viria para ser? A gente estava falando aqui agora, né, como que Juiz de Fora tem gente bacana e que gente bacana
e admirável, né? Que constrói coisas tão legais Brasil afora. Eu ia trazer um nome aqui de fora que fala de uma coisa interessante que mudou muito a minha vida, mas eu traria para a mesa. Você trazer Pianges. Era um deles. Era um deles. Mas o nome que eu vou trazer é um nome que pouca gente conhece em Juiz de Fora, mas que é uma figura extremamente importante para a cidade, diretor de uma das instituições de ensino mais importantes e renomadas de Juiz de Fora, que é a Suprema, e um cara que fez muita diferença na minha vida. Talvez nem ele saiba tanto. Djalma Rabelo, foi meu sensei de karatê desde os 8 anos de idade, e é um cara que há muito tempo não encontro, mas que eu tenho acesso, mas que eu sentaria inúmeras vezes para conversar. Ele é encantador, realmente. Ô, sensei. É. Perfeito. Muito bom. Isso é gratidão. Você É estava gratidão. falando justamente sobre ingratidão. E foi nada combinado, mas assim, eu tenho sentido uma necessidade muito grande de falar quanto Deus é poderoso nas nossas vidas. E eu separei para esse podcast uma passagem de Tessalonicenses que fala em tudo dai graças. E a gente é tão acostumado a reclamar, a ver o lado ruim, e a gente tem tanto a agradecer. Por tudo é o teu. E gratidão é fácil ser grato até nos momentos ruins, não é. Mas acho que gratidão é treino. O sucesso é treinado, a disciplina é treinada, e gratidão, por pior que seja o que aconteceu com a gente, assim, você consegue extrair ali algo para agradecer. Poderia ter sido pior, poderia. Olha o que vocês passaram, dependendo da forma como vocês encarassem, né, com revolta, vocês escolheram lutar, ser gratas, e a gente logo disse. Verdade. Obrigado. Cheio de emoção e de Obrigado. gratidão. Agradeço demais a presença de vocês. Se você gostou desse conteúdo, manda para o seu vizinho, pro seu amigo, para os parentes. Segue a gente lá no YouTube, na Hora Canal Oficial. Se você não gostou, manda para o seu inimigo, deixa ele sofrer um bocadinho também. E a gente se vê por aí. Beijo no coração.